Olá, estamos agora de segurança do trabalho, nossa terceira aula, e hoje nós vamos falar sobre ferramentas usadas para evitar o acidente de trabalho, né? Que são aquelas ferramentas, são aqueles equipamentos que foram criados para poder atuar na melhoria da segurança, do atendimento, né? Da funcionalidade do trabalho. Então nós temos dois tipos de equipamentos. Aquele equipamento que é usado no coletivo, com todas as pessoas, para várias pessoas, e temos aqueles equipamentos usados para a pessoa individual, que ele usa no decorrer do processo, certo? Então, nós chamamos esses equipamentos de equipamento de proteção coletiva, que é o EPC, e o mais usual, o mais conhecido, que é o equipamento de proteção individual, que é o EPI. Então, esses dois são os dois tipos de equipamentos usuais em tudo que você imaginar em relação ao trabalho. Então, se você é um pescador, você vai ter que utilizar EPCs, equipamento de proteção coletiva, no barco de pesca que você tiver, e os EPIs, que são individuais. Se você for trabalhar principalmente em indústria e em construção, você sempre vê, né? Em filmes ou até mesmo pessoalmente em obras, você vê o pessoal usando capacete, você vê o pessoal usando óculos especiais, que são os EPIs, e você vê cercas, né, fitas, que são EPCs que a gente vai tratar aqui agora, certo? Então vamos lá. Os equipamentos de proteção coletiva, os EPCs, são equipamentos de proteção coletiva, como a gente falou, são equipamentos utilizados para proteção e segurança enquanto um grupo de pessoas realiza determinada tarefa ou atividade, certo? Esses equipamentos não são necessariamente de proteção de um coletivo, muitas vezes são apenas de uso coletivo, como por exemplo uma máscara de solda ou um cinto de segurança para alturas. Então, vocês podem ver que os EPCs, como tem na figura, são vários tipos de equipamentos que você vê na própria rua, né? A prefeitura usa nos momentos que ela está fazendo as obras nas ruas, onde ela coloca placas, cavaletes, né? Então, qualquer tipo de orientação que você tenha visual é um equipamento de proteção coletiva, certo? Então, você vai no mercado, onde ele coloca lá uma placa no chão, piso escorregadio, aquilo ali é uma placa, né, de proteção coletiva, não só para o trabalhador que trabalha ali na loja, mas como os usuários também, entendeu? Então, esses equipamentos são utilizados durante todo o processo de construção, do fazer do profissional, certo? Então, esse fazer do profissional sempre tem que estar com a sua devida orientação e visualização correta, certo? Porque nesse momento é que você vai ver se a obra, né, está de maneira seguindo os padrões, certo? De construção, ok? Então, exemplo, nós estamos numa pandemia, né? Além de você ter a questão de se contaminar enquanto profissional de saúde, que você vê lá os EPIs que a gente vai falar daqui a pouco, mas você vê também todo o processo dentro de um local em que está sendo tratado, aquelas hastes separando as camas, geralmente com plástico, né? Ali é uma EPC? Não, mas ali é um equipamento de proteção, entendeu? Então, assim, você vai utilizar muitos equipamentos de proteção coletiva, mesmo não trabalhando na, na área de segurança do trabalho, certo? Então, exemplo, você que é um profissional, como eu falei, um pescador, né? Um pedreiro, certo? Um engenheiro que vai fiscalizar a obra, ele tem que estar preocupado com isso também. Então, uma coisa que você tem que entender é o seguinte: todos os equipamentos, inclusive equipamentos de proteção coletiva, é equipamentos essenciais e que todos devem estar cientes do processo. Como assim? Se você é um trabalhador que trabalha numa empresa e que sabe
que deveria ter um equipamento de proteção coletiva num determinado espaço e não tem, você tem que sim chegar ao seu supervisor, ao seu coordenador, ou seja lá quem for, e informar, olha, ali está com problema, temos que colocar uma sinalização para que isso não ocorrer, ou para que isso não ocorra. Por quê? Porque qualquer tipo de problema, né, qualquer acidente pode ser evitado por um simples momento, por um simples colocar de placa ou de faixa, né, ou de qualquer adereço que você possa sinalizar um problema, certo? Então, como eu falei, aqui tem várias, nessa figura, você tem várias placas, né? Seja ela colocada no chão, certo? Para sinalizar, seja a fita, ou seja qualquer tipo de placa colocada num momento em que se coloque no seu visual. Então, placas, como você vê aqui, de 20 quilômetros, de pare, coloca geralmente no tamanho da visão da pessoa, para que ela possa enxergar, né, esse tipo de determinada ação. Então, exemplo, você tem placas informando o uso de capacete, né, daquele determinado local, o uso de, de óculos. Você vê geralmente em caminhões de produtos químicos, no fundo, você sempre vê uma placa. Se ele é corrosivo, você vê uma mão com um líquido caindo na mão e a mão sendo fraturada. Ali você sabe que aquele líquido é corrosivo, né? E você tem outras placas, várias placas nesse tipo de caminhão. Quanto mais perigoso, digamos assim, a carga, mais informações de segurança ela deve ter. Então, como você pode ver, não é só a pessoa que trabalha como pedreiro, ou como numa obra, ou como uma empresa, né, de indústria, que vai ter os equipamentos de proteção individual ou coletiva. São todos, ok? Então, isso é para salvaguardar, certo, a segurança do trabalho. No trabalho, na verdade, né, que você está trabalhando. Então, exemplo, você vai num cabeleireiro, por exemplo, ok? E vê determinadas situações que não comporta, como assim? A cabeleireira, o manicure, seja lá o que for, ela também tem que ter os equipamentos individuais de proteção. Exemplo, uma luva que ela está trabalhando. Aquilo ali é um equipamento individual de proteção que a gente vai falar mais tarde, entendeu? Então não é só um tipo de profissional, são todos os profissionais que vai trabalhar com qualquer tipo de risco, seja ele qual for, ele sim tem que utilizar os equipamentos de proteção, principalmente os coletivos, porque ele vai trabalhar com uma ampla gama de pessoas e essas pessoas têm que estar cientes dos riscos que está ocorrendo naquele determinado local, porque senão pode vir a dar vários tipos de problemas, ok? Então, como o próprio nome diz, os equipamentos de proteção coletivas, os EPCs, dizem respeito ao coletivo, devendo proteger todos os trabalhadores expostos a determinado risco. Poderá ser um dispositivo, um sistema ou um meio fixo ou móvel, diferentes dos EPIs, que serve para proteger somente quem está usando, como por exemplo luva, capacete e óculos, como eu já falei, né? O equipamento de proteção coletiva protege todos ao mesmo tempo, pois todos observam, usam e são beneficiados. São exemplos de equipamentos de proteção coletiva: exaustores acústicos de fone de ouvido, ventilação de local de trabalho, obviamente. Então, se você está num local muito abafado, você tem que colocar ventilação apropriada para que você nem passe mal, não é? Proteção de partes móveis de máquinas. Então, muitas máquinas que têm uma parte que são mais expostas, né, para o lado de fora, geralmente você bota alguma coisa para proteger, né? Algum equipamento, algum material, para que quando a pessoa esbarre ou toque naquela parte daquela máquina, não seja afetada com nenhum tipo de problema. Exaustores para gases e vapores. Você vê em vários locais em que você tem esse tipo de equipamento. Em sua casa, em muitas casas, podem ter aqueles exaustores em cima do fogão, que é aquele equipamento que chupa o ar, né? Que está sendo utilizado ali para cozinhar, para fazer alguma comida, para dentro e para poder purificar o ar.
Isso é feito em várias empresas, né? Não necessariamente com fogão, mas geralmente empresas que trabalham com um tipo de gases que pode ser prejudicial à saúde. Então, isso sim também são equipamentos de proteção para a empresa, certo? Tela, grade de proteção, de polias, peças, engenharias móveis. Então, todos os equipamentos que você tem que possa lhe proteger, certo? É utilizado. Vamos lá. Como eu falei, você trabalha como, vamos supor, limpador de vidraça de prédio. Se você limpa a vidraça de prédio externo, você vai subir naquelas gruas imensas no 10º andar, né? Você vai como? Você vai de corda? Não. Você vai numa grua, né? E essa grua você tem a grade de proteção para você não cair. Além disso, essa grade é equipamento de proteção coletiva, você tem a proteção individual, que seria a corda, a cinto de segurança que prende você nessa própria grade, entendeu? Então você tem vários equipamentos ali naquele momento. Ar-condicionado e aquecedor para locais frios. Isso também são equipamentos de proteção, entendeu? Então não é só porque você utiliza em sua casa ou equipamentos que você acha que é para um prazer ou para um bem-estar. Não, esses equipamentos servem de proteção sim, porque se você está num local muito quente e esse local lhe vai lhe dar problema, né, que você vai passar mal pela quentura, então obviamente você vai ter que utilizar equipamentos para melhorar isso. Imagine você trabalhar numa empresa, num prédio que é fechado, sem ar-condicionado. Você não duraria muito tempo naquela sala. Então por isso que o ar-condicionado é utilizado. Isso aqui no Brasil, no Nordeste, onde nós estamos. Mas em locais em que o frio é muito, aí é o contrário. Você tem aquecedores de locais frios justamente para fazer o inverso do ar-condicionado. Você trabalhar num local frio é inviável. Então você tem um aquecedor para que você possa trabalhar com menos problemas de saúde ou até de problemas no próprio trabalho, né? Placas sinalizadoras, como eu falei, vários tipos de placas. Quem dirige vê muitas dessas placas no decorrer da estrada, né? Seja na cidade ou seja na estrada entre vários municípios. Todas aquelas placas de sinalização são placas de proteção, para que o condutor saiba o que está acontecendo. Então ele vê ali a placa de velocidade máxima, de parar, de preferência, né, de curva à esquerda, curva à direita. Tudo ali são placas que estão informando ao condutor certas informações que aquela via, que aquela estrada tem que mostrar, ok? Avisos e sinalizações, a mesma coisa. Então, quando você vai numa estrada e tem lá, use, para caminhoneiro geralmente, né? Use freio motor. Então, o caminhoneiro sabe que naquela descida ali, ele vai ter que usar um determinado tipo de freio, né? Para que ele possa descer com segurança. Isso são avisos que são colocados nas estradas. Como eu falei antes, quando você vai no mercado e tem lá o aviso piso molhado, é uma sinalização de que naquele ponto ali é perigoso para você não cair. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil você sabe que não é assim que a gente conhece como é o Brasil. Mas nos Estados Unidos, se você for num supermercado, tiver um piso molhado, você escorregar e cair e não tiver uma placa de sinalização que aquele piso está molhado, você entra na justiça e com certeza você vai ganhar uma indenização. Por quê? Porque lá as regras são muito bem claras e são exigidas. Então aqui não é tão assim, você sabe muito bem, mas deveria ser, entendeu? Para evitar qualquer tipo de acidente, certo? Sensores de máquinas. Isso você vê em vários locais. Hoje nem tanto, né? Mas quando eu falo hoje, mas assim, há algum tempo você já vê esses sensores. Quer ver? Em caminhões e ônibus, em carros grandes que vai dar ré, né? Ele salta o sinal sonoro bem forte para que você entenda, certo? Antigamente isso não existia. Esse sensor sonoro de carro quando dá ré não existia. Então a gente tinha que se preocupar, né? Quando um caminhão ou um ônibus desse ré, porque é complicado, né?
Mas hoje, todo carro grande que dá ré, joga um sinal sonoro e você já reconhece logo, entendeu? Então isso é importante. Ou então máquinas como gruas ou como equipamentos que vai utilizar um determinado local na fábrica ou na firma, ela começa a não tem som, mas tem uma luz que fica girando. Então você sabe que aquela máquina está sendo usada naquele momento e que pode ser perigoso chegar perto. Então você não chega, certo? Corrimão é o mais simples que tem, né? Que é aquele local onde você apoia a mão para descer ou subir algum determinado tipo de ambiente, né? Seja escada, seja rampa, seja o que for, certo? Corrimão, que é utilizado também em determinados locais para você se distanciar do perigo. Então, exemplo, tem corrimões que você tem local alto, que ele tem um corrimão para você não ultrapassar aquela faixa que pode ser perigoso. Então, também é um equipamento de proteção coletiva, certo? Fitas antiaderentes e degraus para a escada. Não sei se você já reparou, mas em muitos locais, repartições públicas, que tem escada, na escada ele tem uma fita preta na ponta de cada degrau. Aquela fita preta é justamente para quando você for descer e pisar ali não é, ali é antiaderente, e você não vai escorregar. Porque escadas muitas vezes são feitas bonitas, né, de mármore e de materiais que podem ser escorregadios e molhados. Imagine você estar descendo uma escada com material molhado e escorregadio, você vai cair. Então, geralmente é colocado essa fita aderente na ponta da escada para quando você pisar, simplesmente você não escorregar, ok? Então, isso é extremamente importante para que seja usado em vários tipos de locais. Então, nós temos também os ventiladores que servem justamente para ventilar. Uma coisa é o ar-condicionado, que serve para você refrigerar o ambiente, né? Mas muitas vezes você não precisa refrigerar, deixar ele frio. Muitas vezes você só precisa deixar o ar circular, certo? E esse ar, né, que vai ser circulado, é utilizado por ventiladores, ou teto ou de chão, certo? Mas que você possa deixar esse ambiente com um ar que não fique parado, em que você não tenha essa fadiga, certo? Iluminação adequada, isso é importantíssimo, né? Se você está trabalhando em um ambiente em que a iluminação é inadequada, você pode não fazer o trabalho de maneira correta, certo? Você pode deixar de ver alguma coisa, ou ela está muito forte e atrapalha a sua visão, te deixa agoniado, certo? Então toda a iluminação tem que estar também informada e sinalizada. Então, exemplo, como assim? Que tipo de sinalização é essa? Em locais onde você vê, em escadas geralmente, ou em locais mais perto do teto, algumas luminárias que são lâmpadas de emergência, que ela é ligada à tomada, assim, e quando essa tomada, quando falta luz, por exemplo, e essa corrente elétrica que passa na tomada e vai até a lâmpada acaba porque faltou a luz, ela automaticamente entende que faltou luz e ela acende, entendeu? Então são vários tipos de iluminação, certo? Para atender a segurança. Por exemplo, carro de polícia, carro de bombeiro, ambulância, todos eles têm sinalizações no alto do teto para informar, mesmo de longe, que alguma coisa, algum carro essencial vai passar. Então, se você está dirigindo e vê uma luz vermelha piscando atrás de você, você já sabe que é algum carro, né, que vai precisar passar. Seja bombeiro, seja polícia, seja ambulância. Você já vai começar a procurar o espaço para deixar ele passar. Então, por isso que serve também o sinal luminoso, né? Como a gente falou, também o piso antiaderente. Como a gente falou, nas fitas antiaderentes que a gente coloca, né, nos pés das escadas, dos 10 graus das escadas, nós também colocamos no próprio piso. Então você tem pisos de borracha, certo? Durante um bom percurso. Então muitas vezes você vai numa empresa em que todo o piso ele é de borracha, né? Com as bolinhas geralmente, que é para você pisar e não ter perigo nenhum de você escorregar.
Então o piso também é extremamente importante, certo? Nesse sentido. Barreiras de proteção contra luminosidade e radiação. Então você tem certo tipo de equipamento para justamente evitar o contato, seja por meio de óptico, né, pela visão, ou radiação, em que um equipamento pode emitir ondas que vai lhe fazer mal, certo? Protetores de máquinas. Como eu falei, você tem determinados equipamentos ou determinada proteção que você coloca na máquina para que aquela proteção minimize o problema. Então, exemplo, você tem serra elétrica, por exemplo. Quando você compra a serra elétrica, você vem com uma capa para colocar na serra. Então, aquilo ali é uma proteção para a serra não ficar exposta, para você não andar com a serra elétrica exposta. Então você tem uma proteção para aquele tipo de equipamento, não é isso? Sirene de alarme de incêndio. Então, como eu falei, tem os carros de ambulância, bombeiro, que tem o sinal sonoro, também tem o sinal, o sinal luminoso, também tem o sinal sonoro, mas existem sinais específicos. Então, quando você está numa empresa, que a gente vai trabalhar isso mais tarde, em questão de você se preparar para o acidente, né? Para você ter capacitação, você vai entender que cada sinal sonoro corresponde a um determinado momento, a um determinado problema, ou uma determinada situação. Então, na empresa, você vai saber que se um sinal tocar, sei lá, de uma maneira assim, tutu, 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 você pode imaginar que ali está pegando fogo, porque você sabe que aquele sinal naquela empresa corresponde a incêndio. Então você sabe que você já sabe o que fazer, porque você vai estar treinado também, a empresa vai lhe treinar de como sair, né, do seu local de trabalho para um local seguro, certo? Para você se preparar. Isso também quem faz são os profissionais de segurança do trabalho. Cabines para pintura. Então são locais apropriados para que você possa utilizar o seu material. Então, se você vai pintar, dependendo do que seja, você sabe que muitas vezes a tinta pode atrapalhar as pessoas que estão passando, né? Que você vai pintar com jato, então você sabe que ela vai se alastrar. Então, geralmente tem locais certos para pintar determinado tipo de equipamento. Não estou falando pintar parede, né? Não estou falando pintar em relação a questões de construção. A gente está falando de peças e equipamentos que são mais específicos. Purificadores de água e de ar. Como a gente falou, o ar-condicionado, certo? O ar-condicionado é um equipamento que ele refrigera o ambiente. Como é que ele faz? Ele pega o ar que está fora, joga para dentro do ambiente refrigerado, esfriado, digamos assim. Só que o ambiente, o ar que ele está pegando do lado de fora, muitas vezes não é apropriado. Pode estar com problema, pode estar com fumaça, pode seja lá com for, o que for, né? Com um determinado tipo de fuligem, seja lá o que for. Então, esse ar-condicionado, dentro dele existe um filtro de ar, que ele vai filtrar o ar para quando ele jogar dentro da sala, esse ar está filtrado. Então, por isso que existem os purificadores de ar e de água também, que serve para a mesma função, purificar a água, ok? Chuveiro e lava-óleos de emergência. Então, em vários locais, empresas, você tem o local específico para a troca de roupa, que são os vestuários, não é isso? Mas também tem locais para você se adequar numa emergência. Então você tem um chuveiro específico para exemplo, como a gente falou, uma empresa que trabalha com radiação, você tem que ter um local específico para que se uma pessoa venha a ter contato com radiação, ela tenha uma situação em que ela possa rapidamente sair, né, ser limpa dessa radiação. Geralmente são chuveiros apropriados, né? São lava-óleos também, quem trabalha muito com a questão de tinta, né, solvente, que muitas vezes pode cair no olho. Então tudo isso que você trabalha com determinado
grupo de risco, você tem que estar preparado para esse tipo de situação. É importante lembrar que os equipamentos de proteção coletiva devem ser usados com responsabilidade. Portanto, segue algumas dicas importantes, ok? Usá-los apenas para a finalidade que se destina. Responsabilizar-se por sua guarda e conservação. Isso se você tem um equipamento que é seu, né? Vamos supor que você trabalhe numa empresa e essa empresa lhe dá um armário para você colocar suas coisas. Então você vai guardar suas coisas de maneira correta, de maneira adequada, para que esse equipamento de proteção seja utilizado de acordo com os critérios de segurança, ok? Comunicar qualquer alteração que torne impróprio para o uso. Então, se você está utilizando um óculos de proteção e por um determinado momento esse óculos, sei lá, cai ou racha, aquele óculos não serve mais. Então, você tem que informar ao seu supervisor, ao seu encarregado, ou se você for uma pessoa que trabalhe em segurança do trabalho, você tem que ficar de alerta para esse tipo de coisa. Então, se você está trabalhando, você é um coordenador que trabalha na área de segurança do trabalho, a sua função é essa, é ficar observando as ações da empresa. Então, se você vê que um funcionário não está utilizando um equipamento de proteção coletiva ou individual corretamente, você tem que ir lá ou trocar o equipamento ou informar a essa pessoa como utilizar esse equipamento adequadamente. Porque senão, você, enquanto profissional, não vai estar fazendo o seu trabalho corretamente, ok? Adquirir o tipo adequado à atividade do empregado. Então, exemplo, é o que a gente chama de gambiarra, né? Você não vai fazer gambiarra. Se você tem um equipamento, aquele equipamento é utilizado para um determinado fim. Você não vai fazer uma gambiarra. Você vai ter uma chave, sei lá, uma chave específica para uma determinada função. Você não vai colocar outra para tentar abrir de qualquer jeito. Então, isso pode causar problema, isso pode causar acidente. Então, você não deve utilizar nada que não seja adequado para aquela sua função, certo? Treinar o trabalhador sobre o seu uso adequado. Então, a empresa tem que ter, certo, como a gente falou, a CIPA, né, para que possa liberar esse funcionário, certo, em determinados momentos, para que ele tenha o treinamento específico. Então, se você trabalha numa fábrica de fogos de artifício, né, é uma coisa complicada. Então, o que é que vai acontecer? Você vai ter que ter treinamento de como apagar incêndio, de como sair, na verdade, também, se você não for apagar o incêndio, sair de maneira correta e não atabalhoada, correndo de qualquer jeito. Então, todo esse tipo de treinamento, quem dá é a empresa, quem dá é o profissional de segurança do trabalho, ok? Torna-se obrigatório o seu uso. Então, lógico, né? Como a gente está falando aqui, se a empresa tem os equipamentos coletivos para ser usados de maneira correta, é obrigatório o uso. Eu falei que nos Estados Unidos, se você não utilizar, a empresa não utilizar, pode ser processada. Aqui deveria ser também, entendeu? O não uso de equipamento obrigatório é, sim, sujeito a crime. Então, se você vê um profissional que não está utilizando um equipamento obrigatório porque a empresa não deu, a empresa pode ser sim processada criminalmente por questões de segurança, ok? Substituí-lo quando danificado ou extraviado. É, como eu falei ali, de você responsabilizar, né, pela sua guarda e conservação. É a mesma coisa aqui. Se você está guardando e está salvaguardando esse equipamento e vê que esse equipamento já não serve mais, você deve sim se livrar, né, dele e informar ao seu supervisor, mostrar o que está com problema e ele
tem a obrigação de lhe dar um outro equipamento que esteja funcionando corretamente, né? Justamente para evitar qualquer tipo de acidente para com você. Chegamos ao equipamento de proteção individual, os EPIs. Ele é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção contra os riscos capazes de ameaçar sua segurança ou sua saúde. O uso deste tipo de equipamento só deverá ser feito quando não for possível tomar medidas que permitam eliminar os riscos do ambiente em que se desenvolve a atividade, ou seja, quando as medidas de proteção coletiva não forem viáveis, eficientes e suficientes para atenuar os riscos e não oferecer completa proteção contra os riscos de acidente de trabalho e ou doenças profissionais do trabalho. Como assim? Vamos lá. Lembra que eu falei agora sobre um supermercado? Então você não vê ninguém no supermercado utilizando capacete. Você não vê ninguém utilizando EPIs, certo? Nesse momento. Por quê? Porque necessariamente nesse momento não precisa. Às vezes só precisa, como eu falei, né, de equipamentos de proteção coletiva, que é aquele piso molhado, né? Então, quando o supermercado coloca o piso molhado, pronto, ele já sabe. Em locais, em supermercados maiores, em supermercados, se você vê, o que acontece? Aquelas gôndolas grandes, muitas vezes os supermercados utilizam equipamentos, máquinas, para colocar, né, os produtos mais acima, né, empilhadeiras. Então, quando ele vai utilizar essa empilhadeira dentro do mercado, ele fecha o corredor com fita para que o profissional possa trabalhar ali dentro sem nenhum usuário, nós, consumidores, entrar para pegar material. Então nós sabemos, enquanto consumidor, que enquanto aquela fita estiver ali e o equipamento estiver trabalhando naquele corredor, a gente não vai poder entrar, certo? Então, é isso. Neste momento, o profissional de segurança do trabalho tem que ficar atento a essas ações. Então o profissional, nesse momento, vai ter que estar usando capacete, né? Vai ter que estar usando luva. Muitos supermercados hoje já têm um equipamento de que essas pessoas que trabalham carregando e levando material na mão tem um colete que ele utiliza para proteger a coluna, certo? Então isso também já é utilizado. Então tudo isso é uma função, né? É uma tarefa do profissional que trabalha com a segurança do trabalho, para ele ter essas condições de ver todas essas ações, ok? Então aqui, ó, como a gente pode ver nas figuras, você tem a bota, você tem o macacão, você tem um capacete, você tem as argolas de segurança de prender, você tem óculos, você tem blusão, tem um fone que é uma proteção do ouvido, né, para zoada, sapato adequado, luva, colete, tampão de ouvido para que, como eu falei, evite o ruído, certo? Para incêndio você tem um extintor. Então tudo isso aí, ó, é equipamento que você vai utilizar. Tem a corda também que você vai utilizar se precisar escalar ou estiver em locais altos. Então esses equipamentos são de utilização única do trabalhador. E a empresa tem que sim disponibilizar todo esse equipamento para o trabalhador utilizar no decorrer do seu trabalho, ok? Como o EPC não depende da vontade do trabalhador para atender suas finalidades, este tem maior preferência pela utilização do EPI, porque o EPC, né, o coletivo, ele serve mais para informação, né, para proteção de um determinado local. E o EPI, ele vai utilizar a proteção nele mesmo, né? Então, assim, já que colabora no processo minimizando os efeitos negativos de um acidente de trabalho que representa diversos riscos ao trabalhador. Lógico. Então ele sabe que um capacete que ele vai utilizar vai evitar que alguma coisa que caia na cabeça dele prejudique ou ele tenha algum tipo de acidente que mais fatal. Não é isso? Portanto, o EPI, né, o equipamento de proteção individual, será obrigatório somente se o EPC não atenuar o risco completamente ou se oferecer proteção parcialmente. Como eu falei, no supermercado,
Ninguém fica utilizando capacete. Por quê? Porque não precisa. Mas se você for ver dentro do supermercado, a pessoa que está trabalhando com a grua, com a empilhadeira ou nesse tipo de local, ele vai estar utilizando sim EPI. Entendeu? Então, os atendentes não utilizam. Mas dentro do mercado, os que trabalham na troca de material, eles podem utilizar sim os EPIs. Entendeu? Porque aí quer dizer o seguinte, que naquele momento é arriscado, né, a segurança dele, então ele vai ter obrigatoriamente que usar. Conforme dispõe a norma reguladora, a empresa ela é obrigada a oferecer aos empregados gratuitamente o EPI, adequando ao risco, ao perfeito estado de conservação e funcionamento nas seguintes circunstâncias. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais do trabalho, como a gente já falou, né? Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implementadas, certo? Então, você tem uma empresa em que sabe que aquele piso ou que aquele local não é adequado. Então, enquanto as pessoas vão colocar as faixas, vão colocar os equipamentos de proteção coletiva, ele vai ter que colocar essas faixas de proteção utilizando os EPI, né? Porque aquele ali é um momento de risco, então ele vai ter que se proteger. Depois que ele informar que aquilo ali é um local de risco, necessariamente ele não vai precisar mais colocar o EPI para trabalhar ali, porque ele já sabe, né? Para atender às situações de emergência. Lógico, você vê qualquer médico, qualquer enfermeiro, quando vai atender um chamado, ele vai com vários tipos de EPIs. Ele vai com luva, ele vai com uma roupa específica, né, de emergência, ele vai com óculos, muitas vezes ele vai com capacete, dependendo da empresa, né, ou com a gorra, né, um gorro no cabelo, para evitar qualquer tipo de contágio. Então, toda a emergência, cada profissional, ele vai com determinado EPI para que ele é utilizado. Então, exemplo, como eu falei, a empresa ou até o Estado tem que oferecer esses EPIs de maneira satisfatória. Vou dar um exemplo. Quando o governo do Estado da Bahia, né, Rui, na verdade Wagner, quando ele entrou para ser governador em 2007, já tem muito tempo isso, foi verificado que os coletes dos policiais, os coletes contra tiro, né, os coletes à prova de bala, eles estavam fora da validade há mais de 10 anos. Então, desde 97, eles perderam a validade. Então, os profissionais, os policiais, estavam desde 97 a 2007 com coletes à prova de bala sem qualquer tipo de proteção, porque eles já perderam a validade. Então, se ele tivesse tomado um tiro ou se tomou um tiro, muitas vezes aquele colete não protegeu de acordo como deveria proteger, porque também tem o prazo de validade. Então, isso também tem que estar ciente. O capacete tem prazo de validade? Não, né? Mas certos tipos de equipamento tem. Por quê? Porque aquele equipamento, né, o colete à prova de bala, é uma chapa de ferro, e aquela chapa de ferro por dentro pode correr, pode enferrujar, então ela tem a prazo de validade. Então a gente tem que estar ciente disso, que tem equipamentos de proteção que tem prazo de validade. Exemplo, extintor de incêndio tem prazo de validade. Você tem que saber que tem que recarregá-lo, né, de tempos em tempos. Porque se você deixar ele muito tempo parado, quando você for utilizar, provavelmente ele pode não funcionar, ok? Então isso é de extrema importância. Compete ao serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, né? Esse setor da empresa, ele trabalha junto com a CIPA. Muitas empresas não têm esse setor de serviço especializado de engenharia, né, de medicina do trabalho. Por quê? Porque esse setor já é para empresas bem maiores, né? As empresas menores devem ter só a CIPA. Não necessariamente precisa ter esse setor. Mas quando tem, esse setor tem que estar ligado com a CIPA.
que é, como a gente já falou, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é aquele setor, aquele grupo de pessoas que são representantes dos trabalhadores e também representantes da empresa que vão tomar conta da segurança e de toda a ambientação de trabalho daquela empresa. Então, a CIPA ela é responsável pela segurança de todos, né? Não, na verdade, ela não é responsável pela segurança, ela é responsável pela condição de segurança de todos. Então, ela tem que fiscalizar a segurança, certo? Ela tem que ver se está tudo correto, bem. Então, se ela vê que um determinado grupo de pessoas vigilantes não estão com seus EPIs adequados, ela vai falar para a empresa, vamos lá, vamos pegar uma empresa qualquer, a Coelba, né? A Coelba Sede, vamos lá, a Coelba Sede tem lá os seguranças que protegem o prédio. Então a CIPA da Coelba, ela vai ver se aqueles seguranças estão com EPIs adequados. Se não tiver, ela vai para a gerência da Coelba e diz, olha, o negócio é o seguinte, os seguranças não estão com cinto de proteção, seja lá qual for, né? Então, a empresa Coelba vai entrar com a empresa contratada, que é terceirizada, certo? Que dá os funcionários de segurança e vai dizer, olha, está acontecendo isso, eles estão sem aquele cinto de proteção. Então, a empresa vai ter que se adequar, comprar e disponibilizar esse material para os empregados. Então, a CIPA é que faz essa fiscalização, certo? Então, a CIPA de uma empresa petroquímica, ok? Que ela vê que o equipamento de proteção não está sendo usado adequadamente pelos funcionários, ela vai lá e vai chamar a atenção. E ela também, ela é responsável pela conscientização e formação, capacitação desses profissionais, certo? Então ela vai contratar periodicamente profissionais ou empresas para dar formação e capacitação a esses profissionais. Então, exemplo, se você tem dentro de uma empresa petroquímica um grupo de bombeiros, eles, na verdade, têm que estar sempre tendo capacitação de como apagar adequadamente vários tipos de incêndio, né? Seja na parte elétrica, seja na parte química, seja na parte de equipamentos, seja lá o que for. Ele tem que saber como apagar cada tipo de incêndio. Mas para isso, ele tem que estar o quê? Sendo capacitado de acordo com as normas corretas, e isso a CIPA é que faz. Nas empresas que não têm, como eu falei, o serviço de segurança especializado, a CIPA tem que adequar os riscos existentes em determinadas atividades. Então, é a CIPA que tem que ver se os EPIs estão de acordo com, e os EPCs estão de acordo com toda a regra que aquela empresa tem, entendeu? Então, isso é de extrema importância para a empresa. É ela que tem que estar de acordo com todas as questões. Os tipos de EPIs utilizados podem variar dependendo do tipo de atividade ou risco que poderão ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador e da parte do corpo que se pretende proteger, tais como proteção auditiva, abafadores de ruído e proteção auricular. Então, quando você trabalha num ambiente que tem muita zoada, você tem que proporcionar ao empregado essa proteção. Porque muitas vezes, se você não tiver essa proteção, vai dar problema no final. Ele pode, a curto prazo, ter dor de cabeça prolongada, e a longo prazo, ele pode perder a audição. Então, isso é um complicador muito importante que a empresa tem que estar ciente, né? Proteção respiratória, máscaras e filtros. Então, exemplo, você trabalha, vamos pegar um exemplo bem grande, né? Hoje que nós estamos na Covid, né, na pandemia, trabalhadores que trabalham em laboratórios químicos, né, que trabalham nessa parte de infectologia, ele vai estar lá trabalhando com filtro, né, com protetor, com a roupa especializada e com filtro para que não respire esse ar contaminado. Então, a empresa, o laboratório tem que dar condições desse filtro ser específico para aquela área de atuação,
Não é qualquer filtro também, tem que ser um filtro específico, né? Uma pessoa que está trabalhando na rua, não sei se vocês já viram, cortando capim, né? Com a máquina especial e tem um filtro também, aquele filtro é totalmente diferente de um filtro de máscara utilizado no laboratório químico, né, de infectologia da coronavírus. Então são vários tipos de filtro e cada filtro tem que ser utilizado de maneira correta, ok? Proteção visual e facial, óculos e viseiras. Então, obviamente, se você trabalha em marceneiro, que trabalha com pó, né? Você, muitas vezes, se não utilizar um óculos adequado, esse pó pode entrar nos seus olhos e causar inflamação. Então tem que se usar todo tipo de proteção, ok? E vamos lá. Proteção da cabeça. Capacetes, né? Vários tipos de capacetes que você pode utilizar. Geralmente é aquele laranja, certo? Mas vocês podem utilizar outros específicos para cada área, dependendo do que você utilize, certo? Exemplo, um entregador que utiliza moto, obviamente, ele vai ter que usar capacete, né? E não é nem pela empresa, é pelas regras de trânsito. É proibido você utilizar qualquer equipamento de moto, né, ou motoneta sem capacete. Então ele vai utilizar aquele tipo de capacete, certo? Proteção nas mãos e nos braços, luvas e mangotes, que são equipamentos que você vai colocar, né, para proteger os braços. Você tem os casacos também muito grossos, né, que é utilizado. Então macacões que você protege toda a roupa, porque, por exemplo, quando você usa uma calça e uma camisa, muitas vezes quando você vai se abaixar ou fazer qualquer tipo de outro tipo de movimentação, aparece sua barriguinha, suas costas, né? E isso pode causar algum problema na empresa, dependendo do risco que você ocorra. Então, se você tem uma empresa que para evitar esse tipo de exposição, você utiliza o macacão, que aí não tem jeito. Qualquer movimento que você fizer, não vai aparecer nenhuma de suas partes, só a mão que vai estar com a luva, certo? O pé vai estar com a bota e a cabeça que vai estar com a máscara, com a proteção facial e com o capacete. Então, se você reparar, você praticamente fica sem nenhum tipo de partes expostas do seu corpo, né? Dependendo da empresa que você vai trabalhar. Então, por isso que muitas vezes, né, você tem que utilizar roupas específicas para isso. Proteção das pernas e dos pés, sapatos, botas, botinas. Então, dependendo da situação que você vai trabalhar, você pode utilizar botas de impermeável, onde você vai trabalhar em locais com muita água que você tenha que pisar. Você vai utilizar sapatos que não tenha, como eu posso dizer, questão de eletricidade, né? Que não transmita eletricidade, tem um calçado antiderrapante, né? Que você tenha que utilizar também. Então, tudo isso você tem que estar ciente, né, das condições de trabalho de suas roupas que você vai utilizar. Proteção contra a queda, cinto de seguranças, cinturões, argolas de proteção, cordas. Então, tudo isso que você vai utilizar para a proteção, né, de segurar. Como eu falei, se você trabalhando num ambiente que você está do lado de fora de um prédio, você não vai estar só no andaime, você vai estar amarrado nesse andaime, porque se o andaime despencar, você vai estar segurado numa corda, ou se você escorregar do andaime e cair, você vai estar segurado numa corda, ok? Então tudo isso é de maneira em que você vai trabalhar para utilizar todo tipo de EPIs para que a sua função não seja prejudicada, ok? Então nós vamos ver agora um vídeo, né, da Petrobras, que foi feito justamente para a conscientização dos profissionais para a utilização das EPIs, ok? Vamos ver? Conferindo EPIs.
capacete, incorreto, óculos de segurança, incorreto, protetor auricular, incorreto, botas, incorreto, luvas, incorreto, capacete, correto, óculos de segurança, correto, protetor auricular, correto, luvas, correto, botas, correto. Ai!